Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Pegando o Cajado e Seguindo. E neste episódio vamos estar falando sobre o caminho da fé. Mas antes, roda a vinheta aí. Então vamos compreender um pouco melhor o caminho da fé? A fé, então, ela é a marca de um verdadeiro discípulo. Desde os primeiros passos da igreja, os seguidores de Jesus Cristo foram identificados por uma característica fundamental, então chamada de fé. Antes mesmo de serem chamados de cristãos, os discípulos eram conhecidos como crentes, aqueles que confiavam plenamente em Deus e caminhavam por essa confiança. Essa identidade não era apenas um título, mas uma postura de vida que diferenciava os discípulos do restante do mundo. Jesus afirmou então, e nós vamos estar vendo aqui, que diz lá em Marcos, capítulo 9, versículo 23, tudo é possível para aquele que crê, revelando que a fé é o elemento que ativa o sobrenatural de Deus na vida humana. Então a gente vê que a queda e o rompimento da identidade, e ali a gente pode analisar que no Éden, Adão vivia em plena comunhão e dependência com Deus. Porém, com o pecado, essa dependência ela foi quebrada. O homem entrou em um estado de independência, então ele gerou uma separação de Deus, marcada também pela incredulidade. Esse rompimento gerou mais do que apenas uma mudança de condição espiritual. Ele implantou uma mentalidade de autossuficiência e também de distanciamento do Criador. Podemos ver também que a fé ela vem como uma restauração dessa dependência. É por isso que a fé ocupa um lugar central no plano de redenção. Por meio da fé, somos reconectados a Deus, retornando-nos à posição original de dependência total. Crer em Deus é mais do que aceitar sua existência, é voltar ao lugar de onde realmente nunca deveríamos ter saído. Nossa fonte, nosso sustento, nosso guia. Assim, a fé não é um mero sentimento, mas uma postura de entrega absoluta e contínua ao governo de Deus sobre a nossa vida. Ali no PDF eu deixei também que a fé vai além dos sentidos naturais. A fé ela transcende os 5 sentidos humanos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Quando caminhamos por fé, não somos mais guiados pelo que vemos ou sentimos, mas por aquilo que cremos, mesmo sem evidências naturais. Então, ali podemos ver sobre essa transição que é fundamental na nossa vida. Ela nos liberta da limitação da capacidade humana e nos introduz na capacidade de Deus, como Jesus nos ensinou lá em Mateus 17:20, que diz: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos será impossível. Portanto, viver pela fé é o chamado para todo discípulo. Ela é uma jornada que nos tira da incredulidade herdada pela queda e nos reconecta ao coração do Pai. É pela fé que nos tornamos participantes do impossível, não por mérito humano, mas porque escolhemos confiar e depender plenamente do Deus que tudo pode. Para compreender a segunda parte da temática, o caminho da fé, nós precisamos compreender o que é fé.
e ela é uma ação de obediência em resposta ao que Deus tem nos falado, ao que Ele tem nos ordenado. E a verdadeira fé, ela é composta de 3 pilares: obediência, ação e também de ouvir a palavra de Deus, ou seja, a sua voz. E por isso vamos estar lendo lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza do que haveremos de receber, o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Então vamos analisar melhor esta passagem detalhadamente. A primeira estrofe fala: a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. Então essa palavra, essa parte ali, ela nos revela que a fé é uma convicção interior. Mesmo que a promessa ainda não tenha se cumprido, a fé age como se já fosse uma realidade na nossa vida. Não é um pensamento positivo, nem um mero otimismo humano, como muitos falam, mas ela é uma certeza gerada pelo Espírito Santo e também baseado na fidelidade de Deus. Eu gosto sempre de citar um exemplo da seguinte forma: se Deus prometeu provisão, a fé não espera ver dinheiro em mãos para crer. Ela se firma na palavra dele e age com confiança, mesmo antes de ver qualquer sinal material. Deus vai movimentando dentro de nós. A segunda estrofe diz assim: e a prova daquilo que não podemos ver. Aqui a fé ela é tratada como uma evidência invisível, mas real. Mesmo sem sinais visíveis, ela já é prova de que algo existe e está sendo preparado por Deus dentro de nós, através do Espírito Santo. Ali eu deixei uma aplicação prática que diz assim: a fé é como um recibo de algo que você comprou pela internet. Você ainda não viu o produto, mas tem um comprovante de que ele virá. Então, a fé, ela é esse comprovante celestial. Você já recebeu no Espírito, mesmo antes de ver com seus olhos naturais. Então vamos meditar. A fé, ela não é emoção, ela é uma certeza em Deus, mesmo na ausência de evidências naturais. A fé, ela precisa ser ativa, pois ela se move, ela espera, ela permanece. E também a fé, ela é uma prova espiritual de que a promessa já está em curso, já está para se cumprir. E para isso vamos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E depois, Romanos 4, 20 e 21, Abraão não duvidou, então, da promessa que recebeu. Então hoje medite: o que eu estou esperando com fé, mas ainda não vejo? E medite também: minha fé está baseada na palavra ou nas circunstâncias do mundo? Declare hoje com autoridade a promessa que Deus já estabeleceu na sua vida, mesmo que ela ainda não tenha se cumprido. Ative a sua fé como uma prova daquilo que virá e você receberá de Deus, conforme Ele estabeleceu para com a sua vida e no tempo de cumprimento que também Ele estabeleceu. Então vamos à terceira parte, que é entender o que é ter fé em Deus. E eu separei 3 partes importantes no nosso PDF de estudo. Mas o primeiro deles é a definição de fé, que é a confiança em Deus. É acreditar firmemente em alguém ou nas palavras dessa pessoa, mesmo sem ver imediatamente aqueles resultados esperados. Quando aplicamos isso a Deus, estamos dizendo: eu confio em quem Ele é, no que Ele disse e no que Ele fará. E o nosso segundo ponto é entender que a fé exige uma troca. Ter fé é ter também uma substituição, pois deixamos de confiar apenas em nós mesmos e na
nas nossas habilidades e também nos nossos conhecimentos humanos para confiar em Deus. Isso não significa desprezar o que sabemos ou também o que sentimos, mas reconhecer que Ele sabe mais que todos nós. Vai além do nosso controle em todas as coisas e é maravilhoso confiar nele. O terceiro ponto é saber que existem fontes limitadas e ilimitadas, e eu vou estar lendo, eu coloquei lá no PDF de estudo que diz assim: nossa capacidade é limitada, não enxergamos tudo, não sabemos tudo, nem controlamos tudo, mas Deus é fonte inesgotável de sabedoria, provisão e direção. Quando entregamos a Ele nossa confiança, acessamos essa fonte ilimitada. Então, tudo que é do raciocínio humano, ele tem um ponto de estagnação. A gente tem um limite, mas de Deus é sobrenatural e muitas vezes a gente quer entender esse mover de Deus, mas devemos apenas confiar. E eu deixei ali então no nosso material de estudo Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Não vá somente pelo teu conhecimento, busque revelação no Senhor. Ore o Senhor, confie no Senhor e diz: Senhor, eu entrego os meus caminhos, eu entrego os meus sonhos para que seja feito segundo a tua vontade na minha vida. E é maravilhoso quando Ele começa a colocar na direção dEle e a gente começa a colher os frutos pelo qual nós colocamos ali verdadeiramente o nosso coração, a nossa vida, nossa mente, nosso ser diante do Senhor. Então vimos que não devemos nos apoiar no nosso próprio conhecimento. Isso nos leva à nossa próxima temática, entender que possuímos dois tipos de conhecimento. E Paulo escreve aos Coríntios, uma igreja cheia de dons espirituais, mas porém imatura em muitos aspectos. Muitos estavam impressionados com eloquência humana, filosofias gregas e debates intelectuais. Paulo então os corrige. O evangelho não é sobre palavras bonitas, mas sobre o poder sobrenatural e a sabedoria divina revelada então aos filhos maduros. E vamos estar lendo lá em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 4 ao 7, que diz assim: minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era ou dos poderosos destes séculos, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Falamos, então, ao qual Deus pré-ordenou antes da origem das eras para a nossa glória. Então vamos analisar verso a verso para entender o que Paulo estava falando então ali aos Coríntios e também fala hoje para conosco. O verso 4 diz assim: minha mensagem não se formaram de palavras persuasivas. Então Paulo, ali ele renuncia toda a performance intelectual. Ele não tentou impressionar com retórica, algo que era muito valorizado na cultura grega, mas permitiu que o Espírito Santo se manifestasse com poder em sua vida. O Evangelho é mais eficaz quando acompanhado da unção do Espírito e não apenas de uma teoria ou de uma base somente de eloquência. Ali, no verso 5, vemos assim: para que vossa fé não se fundamente em sabedoria humana. Aqui é uma chave muito importante.
A fé verdadeira precisa de uma base sólida, através de Cristo e do Espírito Santo, e do poder de Deus em nossas vidas. Fé baseada em discursos humanos vacila diante das provas, mas fé baseada na revelação do Espírito permanece firme. Cuidado com o evangelho intelectualizado e desprovido do poder de Deus. A fé viva se sustenta em experiências reais com Deus. Cuidado, muita atenção nesse ponto, porque senão você pode acabar desistindo no meio do percurso. Ali no verso 6, vemos assim: falamos de sabedoria entre aqueles que têm maturidade, filhos que buscam maturidade. Há uma sabedoria do alto que só pode ser compreendida por aqueles que já têm maturidade espiritual. Essa sabedoria, ela não é para os imaturos ou aqueles que vivem na carne, nem se compara à lógica dos poderosos deste mundo. Existe uma linguagem de sabedoria espiritual que só é revelado ao que tem discernimento do Espírito, e não aos que apenas raciocinam com a mente natural. Busque hoje a revelação do Espírito Santo na sua vida. Então vemos também no verso 7 que diz assim: falamos sobre a sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Então aqui vemos uma revelação de Paulo, a qual aponta para a sabedoria eterna. E qual seria essa sabedoria eterna? É a sabedoria que vem de Cristo e do seu plano redentor. Esse mistério oculto não foi criado agora, mas pré-ordenado desde a eternidade. E qual era o propósito? Para a nossa glória, ou seja, para que fôssemos reconciliados com Deus e reinássemos então com Ele. Vemos em Efésios capítulo 3, do versículo 9 ao 10, que fala sobre esse mistério sendo revelado à igreja para impactar até os principados e potestade. E ali deixa alguns pilares para que a gente possa meditar. E eu deixei lá no nosso PDF. O primeiro, ministre com dependência do Espírito Santo. Segundo, busque maturidade espiritual. Terceiro, não se impressione com a sabedoria humana. E quarto, valorize o mistério revelado. Eu deixei algumas explicações e algumas bases para que vocês meditem cada um desses tópicos lá no seu PDF de estudo. E também deixei uma tarefa da semana extra, que é para ler 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 8 ao 16. E anotem, o que vocês compreenderam, então, dessas passagens. E ali deixei alguns pilares que são muito importantes. Primeiro, conhecimento através dos sentidos. Todo conhecimento que vem ao homem natural vem a ele através dos 5 sentidos, sendo visão, audição, paladar, olfato ou tato. Este é um conhecimento limitado e é descrito então como sabedoria humana. O segundo é o conhecimento através das revelações. Este conhecimento não se baseia nos 5 sentidos e nem no raciocínio natural, e sim em uma fonte alternativa, a verdade da palavra de Deus. É recebido através do Espírito e é descrito como a sabedoria de Deus revelada através da sua palavra. Já no terceiro ponto, a gente vê ali que está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz: livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Então, para que a gente viva um novo conhecimento, a gente precisa deixar as coisas velhas para trás. E por isso vamos para a nossa parte 5, que fala sobre a base da fé. A base para termos fé em Deus é encontrarmos 3 importantes realidades. A primeira dela é entender
então, a natureza de Deus. Hebreus 6 é um capítulo que exorta os cristãos a saírem da imaturidade espiritual e avançarem para a maturidade, especialmente na confiança e também nas promessas que Deus tem para com a nossa vida. Ali, então, o autor ele argumenta que Deus não mente e por isso sua promessa é segura. Já ali no versículo 13, introduz o exemplo de Abraão como modelo de fé e também de paciência, alguém que confiou plenamente na fidelidade de Deus, mesmo sem ver o cumprimento imediato, que é o que muitas vezes a gente busca. Então vamos ler ali Hebreus capítulo 6, versículo 13, que diz assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar. Então vamos analisar cada etapa desse versículo. O primeiro diz assim: quando Deus fez a sua promessa a quem? A Abraão. A ele, então ele fez um juramento. Deus havia prometido a Abraão que faria dele uma grande nação, abençoaria então a sua descendência e o tornaria pai de muitas pessoas, de multidões, conforme podemos ver em Gênesis capítulo 12, 15 e 17. Posteriormente, na continuidade dessa estrofe, diz assim: jurou por si mesmo. Na cultura antiga, jurar era um meio de firmar a veracidade de uma promessa. Então, como não havia termos em cartório, assinado, registrado, normalmente se jurava por alguém de maior autoridade. Como não existe ninguém maior que Deus, ele jurou por si mesmo, o que representava a garantia máxima possível. Deus é imutável. Sua palavra, ela é segura. Quando ele promete, não há margem para dúvida. Ele não apenas deu uma promessa, ele firmou um juramento consigo mesmo como selo da aliança, então ali com Abraão. Isso revela que o caráter de Deus, ele é imutável. Ele se compromete integralmente com o cumprimento do que ele disse a cada um dos seus filhos. A promessa, então, ela é uma âncora para a alma, conforme podemos ver em Hebreus 6:19, firme, segura e confiável. Separei ali, então, no nosso PDF algumas bases para contextualizar dentro deste segmento. E o primeiro deles é que ele não pode mudar o que ele afirma aos seus filhos. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz assim: em verdade, eu Yahvé, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, os filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Vamos analisar esta passagem também? A primeira parte diz assim: eu Yahvé, o Senhor, não mudo. Aqui o Senhor está afirmando a sua imutualidade. Isso significa que Deus não muda o seu caráter, as suas promessas, o seu amor e também a sua justiça. Isso é uma âncora segura para os filhos de Deus. O que ele prometeu, ele cumprirá. E o que ele estabeleceu como princípio, também permanecerá. Hebreus 13:8 reforça essa verdade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A próxima etapa desse versículo, dessa estrofe, diz assim: por essa razão vós, os filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Apesar da rebeldia de um povo, da idolatria e da constante infidelidade do povo de Israel, Deus não destruiu totalmente por causa da sua fidelidade à aliança feita com os patriarcas então daquela nação, Abraão, Isaque e Jacó. Ele continua a sustentar o povo com misericórdia por causa do seu nome e da sua promessa àquela nação. Esse trecho mostra que a graça de Deus é maior que o pecado do homem. Ele disciplina, sim,
mas não abandona. Ele corrige, mas não rejeita para sempre. Seremos então ali corrigidos, disciplinados, mas a promessa de Deus, ela perpetua sobre a nossa vida. Vamos analisar então Tiago, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Então vamos analisar cada estrofe desta passagem. A primeira parte diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago nos lembra que tudo o que é verdadeiramente bom tem origem em Deus. Isso inclui as bênçãos espirituais que Ele nos concede, seus talentos, sua sabedoria, a provisão que vem de Deus, também trazendo paz e alegria ao nosso coração. Tudo que edifica, aperfeiçoa e abençoa vem de Deus. É um convite a reconhecermos a mão de Deus em tudo de bom que experimentamos. A segunda parte da estrofe diz assim: descendo do Pai das luzes. Essa expressão Pai das luzes se refere a Deus como Criador das luzes celestiais, como sol, lua, estrelas, mas também como Pai da luz espiritual, fonte de toda revelação e verdade. Ele é a nossa luz. Em 1 João 1,5 diz que nele não há trevas. Na terceira parte, vemos em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Aqui vemos novamente a imutualidade de Deus. Ao contrário das nuvens ou astros que se movem, variam ou até mesmo desaparecem, Deus não muda, Deus não oscila, não se altera em caráter e também não muda suas promessas ou a sua linguagem de amor para conosco. Aqui vemos que em um mundo instável e marcado pela inconstância humana, podemos descansar na verdade de que o nosso Deus, ele é imutável, ele não muda, ele não falha, não nos abandona. A sua fidelidade nos sustenta, a sua luz nos guia a cada dia e seus dons perfeitos nos alcançam dia após dia, reafirmando que nele encontramos uma segurança eterna. Então vamos ao ponto B para entender a natureza de Deus. Ele não pode falhar. Aqui convido a meditarmos sobre a vida de Jó, que era um homem real, justo e temente a Deus, que viveu em um período muito antigo, provavelmente na época dos patriarcas ali, Abraão, Isaque e Jacó, devido à forma de vida, riqueza em rebanhos e ausência de qualquer referência à lei mosaica. Ele não era israelita. A Bíblia diz que ele morava na terra de Uz, o que indica que o relacionamento com Deus não estava restrito somente ao povo de Israel. A terra de Uz é mencionada em Jó, capítulo 1, versículo 1. Embora não se tenha uma localização exata, acredita-se que estava situada a leste de Canaã, talvez ali na região da Arábia, Edom ou até mesmo ao norte da Mesopotâmia. Uz era uma terra habitada por povos não israelitas, mas onde havia o conhecimento, então, do Deus Altíssimo. Vamos ler, então, Jó, capítulo 42, versículo 2, que diz assim: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Este versículo está no último capítulo do livro de Jó, que marca um momento de rendição, arrependimento e restauração na vida de Jó. Jó, após questionar, lamentar e tentar compreender a dor que enfrentava, chega ao ápice da sua jornada espiritual com uma declaração poderosa de fé
e reconhecimento da soberania de Deus em sua vida. Bem sei que tudo podes. Jó reconhece que Deus é onipotente. Ele tem o poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Ele também declara e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ele entende que os propósitos de Deus são imutáveis e soberanos. Nada nem ninguém pode impedir o que Deus determina, nem mesmo o sofrimento e as ações do inimigo. Aqui vemos nesse versículo uma confissão de entrega, adoração e submissão. Jó parou de tentar entender por que tudo aconteceu e passou a confiar em quem Deus é. E isso nos leva também a meditar em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20, que diz assim: E concluiu: Sê forte e destemido, e realiza com disposição toda a obra que está diante de ti. Nada temas, nem desanime jamais, porque Yahvé, o Senhor Deus, meu Deus, é contigo, nunca te abandonará, nem se afastará de ti, até que seja terminada toda a obra de construção da casa de Yahvé, o templo do Senhor. Aqui o rei Davi está se dirigindo ao seu filho Salomão durante um dos momentos mais importantes de transição, de liderança em Israel, a preparação para a construção do templo do Senhor. Davi desejava construir o templo, mas Deus o impediu, conforme vemos em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 3, pois ele era um homem de guerra. Coube a Salomão, seu filho, essa missão, e Davi está passando não apenas o projeto físico, mas também o encorajamento espiritual e a visão celestial sobre a obra do Senhor. O texto ocorre por volta do final do reinado de Davi. Vemos na historiologia que é em meado de 970 a.C. Israel vivia uma época de instabilidade política e militar. Era um tempo profético. A construção do templo era um ato espiritual e nacional, centralizando ali o culto a Deus, o verdadeiro Deus de Israel, em Jerusalém. O templo seria construído em Jerusalém, no Monte Moriá, o mesmo lugar onde Abraão ofereceu Isaque, conforme vemos em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Essa passagem, ela diz primeiramente: ser forte e destemido, expressão usada também por Deus a Josué, indicando uma transferência de responsabilidade e coragem. A missão é grande, mas o Senhor está junto. Em hebraico, o sentido desta passagem, ser firme, confiante, de coração resoluto. Também vemos ali nesta passagem que realiza uma distinção de toda a obra. Não é apenas começar, mas ter ânimo para concluir. Disposição aqui inclui zelo, prontidão e fé ativa. Também vemos nesta passagem que ele menciona: não temas nem desanimes jamais. O medo, ele nos paralisa, ele nos causa desânimo, que pode esfriar o propósito. Davi diz: não cedas ao que tenta minar a tua fé. E ele também frisa algo muito importante: Yahvé é contigo. Essa é a âncora de coragem para cada cristão, a presença contínua de Deus conosco. Ele não nos abandona e seus meios da missão vai até o fim, até que seja terminada toda boa obra, como diz na passagem. O Senhor garante sustentação e fidelidade até a conclusão de tudo que Ele predestinou. Ele é um Deus de projetos completos
e não de projetos interrompidos. Quando Deus nos confia uma obra, Ele mesmo nos sustenta com coragem, com força e com a sua presença constante até que tudo esteja completo e segundo o seu propósito em nossas vidas. Compreendemos então que Deus não muda e também não falha. O terceiro ponto que vamos entender é que Deus também não mente. E para isso vamos meditar na profecia de Balaão, um profeta contratado por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar o povo de Israel. No entanto, Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse o povo que ele mesmo havia abençoado. Balaão profetiza que a vontade e a palavra de Deus não podem ser manipuladas. Deus já havia abençoado Israel e ninguém poderia revogar isso, nem mesmo através de uma profecia paga então para amaldiçoar. E para isso vamos ler lá em Números, capítulo 23, versículo 19, que diz assim: Deus não é ser humano para que minta. O episódio ocorre durante uma jornada de Israel pelo deserto, antes da entrada em Canaã. Israel estava acampado nas campinas de Moabe, conforme vemos em Números, no capítulo 22 ao 24. Balaque, temendo o avanço de Israel, tenta usar Balaão como ferramenta de maldição, mas o próprio Deus usa Balaão para confirmar a bênção sobre o seu povo. Deus não é ser humano para que minta, assim diz Balaão. Os homens mentem, falham, mudam de ideia, mas Deus, ele é imutável e verdadeiro. Sua natureza é santa, ele não mente, porque ele é verdade, conforme vemos em João capítulo 14, versículo 6. Também vemos que nem filho do homem para que mude de ideia. Ao contrário dos homens, que se arrependem ou mudam conforme as circunstâncias, Deus permanece firme em suas promessas. O arrependimento humano nasce de uma falha. Deus não erra, portanto, não precisa mudar seus decretos, seus planos, seus projetos. Também vemos que diz assim: acaso ele fala e deixa de agir? Caso promete e deixa de cumprir? Aqui vemos uma retórica clara. Deus cumpre o que fala, o que ele decide a Israel. Ele disse proteção, herança, bênção, e se cumpriu, apesar das tentativas do inimigo ali de forjar algo contrário. Esse versículo, ele é um marco da fidelidade de Deus em um tempo onde palavras humanas podem ser quebradas facilmente. Deus nos lembra: se eu disse, eu cumprirei. As promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre seu ministério, não dependem de circunstâncias ou da opinião dos outros, mas do caráter de Deus. O caráter de Deus, ele é único. Isso também serve de consolo e firmeza contra todas as acusações espirituais ou de maldições que possam ter sido acometidas. Ninguém pode revogar o que Deus já abençoou. A fidelidade de Deus é inquebrável. O que ele prometeu, ele cumprirá, pois a sua palavra é tão imutável quanto a sua natureza. E para isso eu quero deixar uma tarefa aqui para vocês para essa semana, para que vocês estejam lendo o livro de Tito, capítulo 1, versículo 2, e escrevam então aí no seu material a interpretação que o Espírito Santo revelou e também busquem estudar. Se você não tiver a Bíblia de estudo, lembre do aplicativo e ali vocês vão escrever tudo que o Espírito Santo falou ao seu coração. Compreendemos até aqui que para fundamentar a fé e ter uma base sólida, o primeiro passo é entender a natureza de Deus.
e contextualizamos que ele não muda, que ele não falha e também que ele não mente. Agora vamos compreender a segunda parte da nossa fé, que é a obra redentora do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, vamos compreender melhor através das epístolas escritas aos Hebreus. Então, vamos contextualizar ali dentro das cartas que foram escritas a cristãos judeus perseguidos, tentados a voltar ao judaísmo tradicional. O autor desta, então, carta destaca a superioridade de Cristo em relação a todos os elementos do antigo pacto. Em Hebreus 12, relata a corrida da fé, sendo comparada aos jogos gregos, onde atletas precisavam olhar para a linha de chegada sem se distrair. Então vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz assim: E olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, ao qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então aqui eu separei para a gente contextualizar em cada estrofe desta passagem também. Vamos à primeira parte que diz: olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então aqui vemos primeiramente ali dizendo, olhando fixamente, que do grego diz aphoron, que significa desviar os olhos de tudo o mais que olhar somente para Jesus. Então ali fala também que ele é o autor, aquele que iniciou, aquele que deu origem à fé, por meio dele que cremos. E também diz que ele é o nosso consumador, então aquele que aperfeiçoou, aquele que leva até o fim, nos conduz então ao amadurecimento espiritual. Na segunda parte diz assim: o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto suportou a cruz. A redenção da humanidade, a reconciliação com o Pai, isso lhe deu força para suportar tudo o que ocorreu na cruz. Ali também fala sobre o júbilo proposto, que inclui obediência consumada, vitória sobre o pecado e também multidões salvas pela graça. Vemos também na próxima parte que diz assim: desprezando a vergonha. A cruz era a morte mais humilhante da época. Jesus ele não olhou para a humilhação, mas para o propósito eterno de tudo que vinha sendo realizado, ensinando a cada um de nós a não permitir que a vergonha momentânea nos afaste então do propósito eterno de Deus para com a nossa vida. Ali vemos a próxima etapa que diz assim: e assentou-se à direita do trono de Deus. Ali refere-se à exaltação de Cristo. Ele venceu, ele completou a obra e hoje reina com autoridade, intercedendo por nós, conforme diz em Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Então ali vemos que este versículo está inserido em um trecho que compara a vida cristã a uma corrida de resistência. Vemos ali então no capítulo 11, onde fala sobre a galeria dos heróis da fé. O autor nos exorta a perseverar com foco. Ele apresenta Jesus como nosso maior exemplo, aquele que iniciou e completou perfeitamente a jornada da fé, suportando tudo por amor ao propósito eterno. A força para continuar vem quando tiramos os olhos das circunstâncias e fixamos em Cristo, que começou e sustenta e também consumará a nossa fé até o fim. Compreendemos alguma das partes sobre o fundamento da fé.
Mas vamos então para a primordial, que é entender a palavra de Deus. Vamos meditar em Mateus capítulo 24, versículo 35. Esse versículo ele está inserido no sermão profético de Jesus, aonde ele responde às perguntas dos discípulos sobre o fim dos tempos, a destruição do templo e a sua volta, conforme podemos ver do capítulo 24 ao 25 de Mateus. Jesus descreve sinais proféticos, tribulações e o surgimento então de falsos profetas. No meio dessas previsões, ele afirma algo imutável: suas palavras são eternas. Jesus se coloca como aquele cujas palavras têm o mesmo peso da Torá e também dos profetas. Sua declaração é escatológica. No meio das incertezas dos tempos finais, podemos confiar plenamente no que ele disse. Isso é consolo, é garantia e também segurança espiritual. Ali vemos em Mateus que ele descreve: o céu e a terra passarão. Jesus está dizendo que tudo o que é visível, tudo o que é físico, tudo o que é transitório passará. Céus passarão, o universo passará, a terra, o mundo físico terão um fim. Essa é uma verdade profética confirmada em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, que diz: vi um novo céu e uma nova terra. Vemos então na próxima estrofe que diz assim: as minhas palavras jamais passarão. Diferente de tudo o que causa um desgaste, tudo o que desaparece, a palavra de Jesus, ela é eterna, viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ele está afirmando a autoridade divina, pois só Deus pode declarar as suas palavras como imutáveis. Isaías capítulo 40, versículo 8 fala: a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Vemos também na narrativa bíblica, Jeremias foi chamado por Deus ainda muito jovem, durante um tempo de grande corrupção espiritual e também política em Judá. O capítulo 1 narra o seu chamado profético e o versículo 12 faz parte de uma visão que ele recebe do Senhor, aonde vê um galho de amendoeira. Na cultura hebraica, a amendoeira é a primeira árvore a florescer após o inverno, simbolizando ali vigilância e prontidão. O jogo de palavras entre amendoeira, que vem de shaked, que é vigilante, e shuked, que reforça a mensagem. Deus está vigilante para cumprir o que falou. A palavra de Deus permanece para sempre. E para isso vamos ler em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: então Yahvé replicou-me: viste bem, porque eu estou shoked, vigiando, a fim de que a minha palavra se cumpra. Então vamos analisar partes desta passagem. Primeiro diz: viste bem. Deus reconhece que Jeremias está enxergando espiritualmente de forma correta. Ele vê o símbolo que representa ação e prontidão divina. Posteriormente diz assim: porque eu estou shoked, vigiando. O termo hebraico shoked revela a atenção ativa de Deus. Ele não apenas fala, mas vela sobre as suas promessas com zelo absoluto. Posteriormente a gente vê: a fim de que minha palavra se cumpra. Deus garante que nenhuma das suas palavras cairá por terra. Tudo que ele declarou, seja bênção, juízo ou promessa, se cumprirá no tempo certo. É uma afirmação da fidelidade e soberania divina. Ele fala e vela para que se realize.
mesmo que pareça demorado aos nossos olhos. Deus está vigiando atentamente sobre o que Ele prometeu a você e a mim, e a todos que confiam também na sua palavra. Ele não é como o homem que fala e depois esquece. O Senhor, Ele vigia com zelo para que tudo o que te foi prometido, decretado, revelado, se cumpra no tempo dEle. O tempo de Deus, Ele é certeiro. Como a amendoeira floresce no tempo certo, assim florescerá a promessa de Deus sobre a nossa vida. E quero deixar ali para vocês, então, mais uma tarefa, para que vocês estejam lendo Isaías capítulo 40, versículo 8. E nunca se esqueça, a palavra permanece fiel para sempre. A fé vem quando Deus traz uma palavra específica aos nossos corações, e o que Ele disse diretamente a nós se cumprirá. Independente das circunstâncias, devemos trazer a palavra de Deus firme em nossos corações, liberando então uma dose sobrenatural da fé em Deus e também que a sua palavra se cumprirá, independente de acusações, independente de circunstâncias, independente de qualquer levante. Deus tem uma promessa e Ele te guiará no caminho correto. Só permaneça com fé na sua palavra. Chegamos então ao final do nosso episódio. E neste ensino deixei também um módulo extra no nosso material de estudo que fala sobre como a fé funciona. Deixei os versículos de estudo da semana e também um estudo detalhado referente a este tema. Espero que todo este material seja edificante para a sua jornada de fé e também para o seu testemunho de vida. E como de costume, ao final de cada vídeo, nós temos então o nosso termo de compromisso. E o que é este termo de compromisso? É quando assinamos diante de Deus com palavras um compromisso de levar as boas novas aos corações daqueles que ainda não conheceram em verdade, todos aqueles que necessitam viver um transbordar da presença de Deus em suas vidas. Então eu te convido agora a repetir comigo essas palavras. Senhor, Deus e Pai, dedico-me hoje a viver pela fé e a confiar em Deus em todas as áreas da minha vida. Reconheço a minha necessidade de ser totalmente dependente de Deus, o que significa a fé em ação nos problemas, desafios e dificuldades. Contarei com a sua fidelidade sobre a minha vida. A resposta de Deus será a sua graça, o seu poder de capacitação. Ensinarei aos outros também a dependerem da fidelidade de Deus e a caminharem com fé em Ti a cada dia. Então espero que todo este ensino venha com um transbordar na sua vida, de capacitação através da graça de Deus. E eu te espero no próximo vídeo. E não esqueça que todo o PDF é algo para você aplicar. Então estude e aplique, ensine outras pessoas também. Leve a palavra de Deus adiante. Graça e paz. Que o Senhor seja convosco e até o próximo vídeo.